Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero ler um versículo no livro de Salmo que venha nos mostrar um pouco da realidade do salmista Davi nos seus momentos de aflições. Salmo 86 e versículo 1, que diz: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou aflito. Irmãos, o salmista Davi, ele demonstra alguma preocupação com o momento que ele está passando. E nós também tem visto algumas preocupações, estamos falando preocupações pessoais e preocupações em nível nacionais e pelo mundo afora. O mundo que estamos vivendo no momento está passando por algumas calamidades difíceis. E eu quero entender que nós, como crente, tem a responsabilidade de estar intercedendo por esses momentos difíceis, baseado nas passagens bíblicas que nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 13. Eu vou ler para que os irmãos entendam melhor o que a Bíblia nos fala sobre a nossa responsabilidade como cristão nesse momento de angústia e aflições que o mundo está passando. Versículo 13: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha bem, se eu enviar peste entre o meu povo, nós estamos vivendo um momento de peste pelo mundo afora. Esse vírus é uma peste que tem assolado o mundo, e nós estamos com a responsabilidade de falar para os cristãos o cuidado e a responsabilidade que nos cabe. Versículo 14: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa peste que estamos vivendo, ela não veio para brincar, ela veio séria. Mas a Bíblia também não veio para brincar. A Bíblia veio nos orientar como nos postar diante de situações tão difíceis. Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não mandou primeiro orar, não, ele mandou primeiro se humilhar, orar e buscar minha face, e segundo, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você acha que nós cristãos estamos obedecendo este versículo nos detalhes? No auge da grande luta, tem alguém se humilhando? Tem alguém orando? Tem alguém se convertendo dos seus maus caminhos? Creio eu que tenho. Mas tem muita gente que está precisando enquadrar este versículo na sua vida pessoal. O profeta Elias, quando se deparou diante dos profetas de Baal, ele lançou um desafio para os profetas de Baal e diz: vocês dizem que Baal é Deus, e eu afirmo que o Senhor Deus do céu é o nosso Deus. Mas vamos fazer um desafio. Vamos pegar 2 bezerros, colocar sobre um altar e retalhar ele, e não vamos colocar fogo, mas o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então Elias disse: vocês são muito, então vocês fazem primeiro, depois eu vou em segundo lugar. E assim os profetas de Baal começaram o sacrifício deles, retalharam o bezerro, colocaram no altar e começaram a orar desde a manhã, e oraram até meio-dia, e não houve resposta de Baal.
Sabe por quê? Porque Baal não pode responder ninguém. Baal não tem ouvido, não tem perna, não tem condições mínimas de entender e muito menos de sentir. Então não pôde ouvir. Então, quando deu meio-dia, Elias diz: para, agora chegou a minha vez, eu vou orar. E se Deus responder com fogo, esse é Deus. Mas antes de Elias orar, Elias não fez igual aos profetas de Baal. A primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar do Senhor que estava quebrado. Então Elias reparou o altar, viu aonde estavam os defeitos, consertou o altar e depois intercedeu. E quando Elias colocou a vida em ordem, a situação em ordem, Deus manda fogo do céu e consome todo o altar, assim como a água que estava derramada no rego lambeu toda a água. Por quê? Porque houve conserto, houve observação nas causas do Senhor, nas ordens do Senhor, nas exigências do Senhor. Por isso, quando Elias orou, Deus respondeu. E Elias nos motiva, em primeiro lugar, colocar em ordem, humilhar, orar, converter. Aí depois disso, aí você pode orar. Você vai ver que Deus vai responder às nossas orações. O profeta Jeremias também nos ajuda, dando-nos um respaldo. Ele vai lá, nos diz no capítulo 29, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Buscar o Senhor, irmão, não é buscar simplesmente de palavras, sair nas praças orando nas praças, na saída da cidade orando na saída da cidade, muito menos com bandeira nas costas. Isso não significa humildade, isso não significa devoção. Jesus diz assim, Mateus capítulo 6, diz: quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que está em secreto te vê e te recompensa. Ele não mandou sair pela saída da cidade com bandeira nas costas orando, não. Ele não mandou ir para as praças orar em pé lá, não. Ele diz: entra no teu quarto. Ou você não tem quarto? Ou você não acredita que o Deus que está lá no teu quarto vê a contritação do teu coração? Agora o profeta Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei quando clamar de todo o coração. Só porque você está lá na saída da cidade, está lá nas praças, está em qualquer lugar da cidade, isso é clamar de todo o coração? Dentro do seu quarto também você clama de todo o coração. Entendeu? Isaías 33, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, o nosso dever é clamar. Conserta o teu altar. Não faz igual Baal, não, os profetas de Baal, não. Primeiro você repara o altar. Depois você observa a quem você está clamando. Se você está clamando ao nosso Deus, o Deus Senhor dos céus e da terra, ou você está clamando a certo Deus comparado com Baal. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 2, a última frase diz assim: tem muitos crentes que não recebem, é porque não pede. Capítulo 4, versículo 2, a última frase do versículo. Já no versículo 3, ele continua dizendo assim: sabe por que não ganha também, não recebe? Porque quando pede, pede mal. Às vezes nem pede, por isso não recebe. E se pedir, pede mal. Então, meus irmãos, vamos aprender a pedir, que o Senhor vai entrar com resposta para a tua vida pessoal, familiar, nacional e até mundial. Quando a igreja clama, o Senhor ouve. Mas se a igreja parar de clamar, o mundo vai clamar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
E versículo 25 diz assim: irmãos, orais por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim: e orais sem cessar. Vamos orar, irmãos, uns pelos outros, para que Deus venha curar nossa terra, para que Deus venha salvar nosso povo, para que tanta gente que está morrendo também não venha morrer sem salvação. Vamos levantar um clamor pelos salvos e pelos não salvos, pelos vivos e pelos que estão quase à beira da morte, para que Deus não deixe morrer, e se caso vir morrer, não venha morrer sem salvação.